Ei pessoal, boa noite, tudo bem? Vocês estão se cuidando? Bom, nesse momento que nós devemos ficar dentro de casa, né, respeitando a quarentena, nós estamos elaborando videoaulas para que vocês possam ter acesso ao conteúdo com a gente, né? A gente trabalhar esses conteúdos com vocês, tirar dúvidas de repente se surgir e poder facilitar aí na resolução dos exercícios. Tá bom? Então, como muitas pessoas falaram que não conseguiram pegar a matéria e que muitos ainda também não tiveram a primeira aula, hoje a gente vai fazer um pouquinho um resumo, né, sobre as leis de Ohm e a associação de resistores. Então, vamos começar com leis de Ohm. George Simon Ohm foi quem descobriu, fez os estudos a partir das leis da primeira e da segunda, onde foi colocado o nome dele, então ficou primeira lei de Ohm e segunda lei de Ohm. Então, a gente define aí o conceito de resistência elétrica. A partir disso, ele demonstrou que o condutor, a corrente elétrica, ela é proporcional à diferença de potencial aplicada, ou seja, a corrente ela é proporcional à tensão. Então, a gente consegue trabalhar a corrente em tensão de formas igualitárias, onde elas estão associadas, caminhando juntas, e com isso a gente consegue captar o quê? O valor da resistência. Então, foi assim que ele postulou como a primeira lei de Ohm, e aí a fórmula nós temos aqui, que é V igual a R vezes I. E aí eu vou pedir a vocês que não assistiram nenhuma aula, para vocês buscarem um pouquinho sobre tensão, resistência e corrente. Então, V é tensão, onde é dada em volts, R é resistência, que é dada em ohms, e a corrente, que ela simboliza aqui pela letra I, que ela é dada em amperes. A segunda lei de Ohm, eu não cheguei a falar dentro da sala de aula, mas ela também é importante, porque ela vai falar para a gente que a resistência elétrica do condutor vai depender da constituição do material. Então, ele é proporcional ao comprimento, qual é a estrutura desse material e, ao mesmo tempo, ela também é inversamente proporcional à área da seção que a gente está trabalhando, né? A bitola daquele cabo, daquele fio que está passando a corrente. Então, é possível a gente conseguir também determinar a resistência elétrica a partir disso, a partir da estrutura que você faz o condutor, a partir do comprimento e a partir dessa bitola, né, dessa seção transversal. Então, essa é a segunda lei de Ohm. A primeira é baseada na fórmula, né, de tensão, resistência e corrente, e a segunda a gente vai pela resistividade do material. Então, matematicamente, como que a gente trabalha? A primeira lei de Ohm o U aqui é o U ou V, que é a tensão, o I é a corrente, R resistência. Então, a partir do triângulo que a gente fez na sala, né, que a gente pode trabalhar nas provas, que eu até falei, caso o professor não dê a forma, ou você esqueça que tensão é igual a resistência multiplicado pela corrente, você pode desenhar um triângulo, e aí a gente vai fazer o V, o I e o R, ou o RI, eu faço o contrário, né, o RI, que é o RI. Vamos rir, nesse momento é importante a gente rir, né? Então, se eu quiser descobrir quem é a tensão, o que eu faço? Eu esqueço da tensão aqui e vejo quem que sobrou. Corrente e resistência. Então, multiplico corrente vezes resistência, ou resistência vezes corrente. Se eu quiser descobrir a corrente, eu escondo a corrente. O que eu tenho? Tensão e resistência. Tensão em cima da resistência é tensão dividido pela resistência. E aí, similar a isso, se eu quiser saber a resistência, eu escondo a resistência. Quem que eu vou ter? Tensão dividido por corrente. Então, tá tudo denominado aqui, ó. Tensão é igual a corrente vezes resistência, ou resistência vezes corrente. A corrente é tensão dividido pela resistência, e a resistência é tensão dividida pela corrente, beleza? A segunda lei é essa formulazinha, onde que eu tenho que a resistência, ela se dá por essa letra aqui, essa letra grega, que é a resistividade do material, ou é um número elaborado a partir da estrutura desse material. L, que é o comprimento do fio condutor que a gente está trabalhando, e A, que é a área, que é a seção transversal aqui, ó, que tá sendo feito o meu condutor. Então, a partir dessas duas fórmulas, a gente consegue determinar resistência, trabalhar tensão e corrente paralela a isso. Já a associação de resistores. A associação de resistores
onde a gente consegue trabalhar qual é o valor da resistência total dentro de um circuito. Se eu tenho um circuito com vários resistores, eu não consigo determinar qual é a resistência total desse circuito. E aí, às vezes, eu preciso trabalhar um ponto dentro daquele circuito. E como que está esse ponto no circuito? Ele está no arranjo em série, tem resistores em série, ele está no arranjo em paralelo, tem resistores em paralelo, está misturado, como é que está? Então, para eu trabalhar partes dentro desse circuito, eu tenho que saber as formas de associação de resistores. Para isso, nós temos 3 tipos: a associação em série, a associação em paralelo e a associação mista. Então, primeiramente, nós vamos falar sobre a associação em série. Percebam vocês que temos aqui um circuito, temos R1, R2 e R3, 3 resistores, que eles estão conectados em uma fonte aqui. Uma fonte, nós temos aqui a barrinha negativa e a barra positiva, então significa que a corrente ela está partindo de onde? Da barra positiva, né? Do meu polo positivo aqui da tensão. Então, minha corrente está fazendo esse percurso. À medida que ela faz esse percurso para voltar para a fonte, ela teve este caminho e aí ela percorreu os 3 resistores. Ela teve um único caminho, percebe? Se ela teve um único caminho a percorrer, então a gente fala que essa associação de resistores é uma associação em série. E para que eu possa resolvê-la, eu tenho que somar todos os resistores. Então, se eu tenho os 3 resistores no mesmo condutor, basta que eu some, resistência equivalente vai ser a soma deles. Então, vai ser R1 mais R2 mais R3. Nesse exemplo, R1 vale 300, R2 300 e R3 também 300 ohms. Então, eu tenho 300 mais 300 mais 300. Logo, eu tenho que a resistência equivalente ela é igual a 900 ohms. Beleza? Série, tranquilo, só soma. Se eu tiver uma associação paralela, como que funciona? A associação paralela, ela vai me falar que os resistores, eles estão submetidos a uma mesma diferença de potencial, ou seja, a uma mesma tensão. Abaixo aqui eu até coloquei esse daqui, esse exemplo aqui, ele está um circuito onde nós temos 3 resistores do mesmo jeito do primeiro exemplo, porém agora, olha o arranjo, eles estão compartilhando aqui, ó, o mesmo ramo, só que estão dividindo, né? Então, se eu pegar da fonte, que é a corrente, ela vai percorrer, fazer esse caminho, quais são os obstáculos que ela tem? Ela vai chegar aqui, nesse nó, dá o nome de nó, e vai ver esse ramo aqui embaixo. Então, uma parte dessa corrente, ela vai descer aqui. Outra parte vai continuar, porque a gente tem mais resistores pelo caminho. Quando ela chegar aqui, uma parte dela vai descer e a outra vai continuar. Ou seja, a corrente ela teve 3 caminhos para ela percorrer. Então, ela veio corrente 1, corrente 2, corrente 3. Se eu tinha uma corrente total saindo da fonte, agora aqui eu vou ter componentes dessa corrente. Então, eu vou ter corrente I1 mais I2 mais I3, que vai me dar uma corrente total. Se eu tenho essa soma de correntes dentro do circuito, eu falo que essa associação ela está em paralelo. E aí, semelhantemente, a tensão, como ela é inversa à corrente, se eu estou dividindo as correntes aqui, a tensão ela vai ser a mesma. No exemplo da associação em série, cada resistor tem uma tensão diferente. Quando os resistores estão em série, uma tensão para cada resistor, um valor diferente de tensão para cada resistor. Quando ela está em paralelo, a gente tem aqui, ó, a mesma tensão no condutor e aí correntes diferentes. Então, como que eu resolvo isso, professora? Temos essa fórmula que rege tudo aqui da associação em paralelo, que é 1 sobre resistência equivalente é igual à soma de todos os resistores, 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 e por aí vai. Ou, como eu disse em sala, se puder facilitar o seu aprendizado, você pode fazer a partir de 2 em 2 resistores. Você pega 2 resistores que estão em paralelos, resolve e vai fazendo a partir deles. Então, qual é a fórmula? R1 vezes R2 sobre R1 mais R2.
Então, se eu tivesse aqui cada um desses resistores valesse 10 ohms, 10 ohms R1, 10 ohms R2 e 10 ohms R3. Então, eu pegaria da fórmula de 2 em 2, eu pegaria R1 e R2. Então, eu faria 10 vezes 10 sobre 10 mais 10. Então, 10 vezes 10 é 100, sobre 10 mais 10, 20. 100 dividido por 20 vai dar 5. Então, a somatória deles aqui seria 5. E aí a gente percebe o macete, né? Se eu tenho um paralelo entre dois resistores e eles têm o mesmo valor, significa que eu dividi o valor desse resistor por 2. Percebe? Ele é 10, R1 10, R2 10. E aí, quando eu fiz esse cálculo aqui da fórmula, ficou 5. Ou seja, 10 dividido por 2 é igual a 5. Então, é um macete. Toda vez que você tiver em paralelo, só funciona em paralelo, dois resistores do mesmo valor, basta que você divida por 2, beleza? Então, aqui eu teria 5 nesse resistor aqui, ele ficaria em paralelo com R3, né? Então, seria 5 vezes 10 sobre 5 mais 10. Então, 5 vezes 10 dá 50 sobre 5 mais 10, 15. Então, 50 dividido por 15 vai dar 3, alguma coisa. Então, a resistência equivalente aqui vai ser esse cálculo aí de 3, alguma coisa. Beleza? E aí, professora, se eu tiver, no caso, um circuito parecendo com esse daqui. Temos uma associação mista nesse caso. Olha só, nós temos R1, R2, R3, porém agora R1 está em paralelo com R2 e depois está em série com R3. Percebem que se eu fizer esse arranjo R1, R2, ele vai valer um resistor, né, equivalente, e aí ele vai estar em série com R3. Então, o que eu faço primeiro? Resolvo R1, R2 em paralelo, depois eu resolvo ele com R3 em série. Então, resolvo na fórmula, né, de R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Depois, basta somar e aí eu vou ter a resistência total, resistência equivalente. Com isso, a gente fez um resumo do que a gente falou em sala de aula. E aí eu passei uma lista de exercícios para vocês e eu queria explanar um pouquinho desses exercícios. Então, vamos resolver os primeiros aí. Número 1. Calcule a resistência elétrica de um resistor que apresenta 15 amperes de intensidade de corrente elétrica e 220 volts de diferença de potencial. Então, está pedindo o quê? Pedindo resistência. Para eu calcular a resistência, lembra a primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm vai dizer o quê? Tensão é igual a resistência vezes a corrente. Então, se eu quero a resistência, eu vou isolar a resistência, que vai ficar tensão dividido por corrente. Então, quem é a minha tensão? Tensão 220 volts de diferença de potencial. DDP é a mesma coisa que tensão. Então, 220 volts de tensão. E a corrente, que apresenta 15 amperes de intensidade de corrente. Então, se eu tenho 220 dividido por 15, eu vou ter a minha resistência elétrica, que é de 14,66 ohms. Então, para um circuito onde me apresenta 15 amperes e 220 volts, eu tenho, teoricamente, 14,66 ohms de resistência. Número 2. Número 2 é um pouquinho mais complexo porque vocês não viram a segunda lei de Ohm. E aí a gente vai precisar dela agora. Por quê? Calcule a resistividade, já está pedindo resistividade, então aquela letra grega da fórmula da segunda lei de Ohm, de um condutor com a DDP, com a tensão de 20 volts, intensidade de 10 amperes, então a corrente elétrica de 10 amperes, o comprimento desse condutor é de 180 metros e a área de seção é de 0,5 milímetros quadrados. Então, os dados que eu tenho, aqui o comprimento 180 metros, a área 0,5 milímetros quadrado, tensão 20 volts, corrente 10 amperes. Porém, primeira observação, a área a gente não trabalha ela em milímetros, a gente trabalha ela em metro. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é converter de milímetro para metro. Primeiramente, vamos passar a área da seção transversal para metro quadrado.
Se milímetro para metro, a gente multiplica aqui por menos 3, para metro ao quadrado, a gente vai ter que fazer 10 elevado a menos 3 vezes aqui elevado ao quadrado, elevado ao quadrado. Então, se eu tenho menos 3 elevado ao quadrado, eu tenho menos 6. Então, a minha área em metro agora ela é de 0,5 vezes 10 elevado a menos 6, porque a gente está trabalhando metro quadrado. Então, multiplica, né? Vai elevar aí ao quadrado. Beleza? Então, convertemos. Agora, o que a gente vai fazer? Primeiro, eu tenho que prestar atenção que é essa formulazinha aqui da segunda lei de Ohm. Resistência igual resistividade vezes comprimento sobre área. Se eu quero achar, eu tenho comprimento, tenho área, quero achar resistividade. Para ficar fácil para mim, quem que eu tenho que achar? Resistência. Opa, resistência eu sei. Resistência não é tensão dividido por corrente? Então, vamos fazer resistência. Resistência, tensão dividido por corrente. Tensão, eu tenho tensão? Tenho. DDP de 20 volts. Tenho corrente? Tenho. Intensidade de 10 amperes. Então, 20 dividido por 10, 2 ohms. Então, a minha resistência é de 2 ohms. Jogo na fórmula direto. Agora, eu tenho resistência, tenho comprimento e tenho a área. Aí, eu posso deixar aqui em evidência resistividade, que é só matemática, né? Passei a resistividade para o outro lado e trouxe resistência para esse lado daqui. E aí, ficou, multiplico o que eu tenho, resistência 2, que eu calculei, a área e o comprimento. A área dividido pelo comprimento, isso mesmo. Multiplico resistência 2 vezes a área, depois eu divido pelo comprimento. Tenho a resistividade de 0,118 ohms vezes metro, que a gente falou, ohms por metro. Então, a resistividade desse condutor, né, o número que vai identificar a estrutura desse material, ele é de 0,118. Com isso, eu posso avaliar se esse material ele tem uma resistividade grande ou não. Né? Então, a gente percebe aqui que essa resistividade dele aqui, através da estrutura dele, a gente pode analisar se ele é grande ou se ele tem uma resistividade menor, tá bom? Esse era o número 2. Número 3. Uma fonte de tensão cuja força eletromotriz é de 24 volts, então a nossa fonte 24, a tensão 24, tem resistência interna de 5 ohms. Já temos uma resistência aí de 5 ohms. A fonte está ligada em série com uma lâmpada incandescente e com um resistor. Então, pense que nós temos 3 elementos no circuito. Uma fonte, que já tem uma resistência, uma lâmpada e um resistor. Medidas são realizadas e constata-se que a corrente elétrica que atravessa o resistor é de 0,20 amperes e que a diferença de potencial na lâmpada é de 6 volts. Nessa circunstância, quanto vale as resistências elétricas da lâmpada e do resistor? Então, perceba, a corrente. Está falando que a corrente atravessa o resistor de 0,20. Lembra lá que nós falamos associação em série, o que acontece com a corrente? A corrente é a mesma para todos os resistores em série. Então, se ela é a mesma, essa corrente aqui, ela vai ser a mesma corrente para o resistor, para a lâmpada e para a fonte. Beleza? Ok. Então, se eles estão ligados em série, a corrente que percorre é igual, 0,20 amperes. Se eu tenho uma corrente e tenho a fonte aqui onde eu estou trabalhando, o que vai acontecer? Eu vou ter a resistência nesse circuito. Mas eu vou ter uma resistência total. E a partir dela, eu vou conseguir chegar em quem eu quero aqui, que é lâmpada e resistor. Beleza? Então, vou fazer primeiro aqui, da minha forma da primeira lei de Ohm. Tensão é igual a resistência vezes corrente. A resistência da lâmpada é igual a tensão na lâmpada dividido pela corrente. Resistência da lâmpada é igual. Qual é a tensão que está passando? Ele já está falando que na lâmpada passa 6 volts. Então, a lâmpada passa 6 volts. Perceba o seguinte, não é a força total. A força que está entrando no circuito é de 24 volts. E aí, se eles estão em série, cada uma dessas resistências vai ter uma tensão diferente. Concorda? Corrente é igual, tensão diferente.
Se a tensão é diferente, o problema já está me dando a tensão da lâmpada. A tensão da lâmpada é de 6 volts, porém a corrente a gente sabe que é a mesma. Então, 6 dividido por 0,20 vai dar 30 ohms. Então, já achei metade do problema. Resistência elétrica da lâmpada é igual a 30 ohms. E agora, para eu achar o resistor. Então, vamos lá. Para eu achar o resistor. Se a gente não conhece a tensão que está nos terminais e aí que vai para o resistor, então a gente vai usar a tensão total. Tensão total não é 24 volts do problema todo? Tensão total, 24. Então, se eu estou trabalhando com a tensão total, eu tenho que trabalhar com a resistência total e com a corrente total. Corrente do circuito, 0,20 para todo mundo. Resistência equivalente, quem que é? Vamos lá, quais são os elementos que estão trazendo resistência para mim nesse circuito? Primeiro, da fonte. A fonte está trazendo 5 ohms de resistência interna. Depois disso, eu tenho a resistência que eu acabei de achar, que é a resistência da lâmpada. Então, a resistência da lâmpada tem 30 ohms. E agora, a resistência que eu quero achar, que é a resistência do resistor. Então, somando essas três resistências, eu tenho a resistência equivalente do circuito. Então, a resistência equivalente é 5 da resistência interna da fonte, 30, que eu achei da lâmpada, e eu coloquei Rzinho, que é a resistência do resistor. Todo mundo aqui multiplicado por 0,20, que é a corrente. Então, arranjando matematicamente aqui, eu tenho, se 0,20 está multiplicando, passo para o outro lado dividindo. 24 dividido por 0,20 vai dar 120. Somei 3 mais 30, 35. Rzão e Rzinho eu não sei quem é, então eu deixo ele ainda. Então, ficou 35 mais a resistência do resistor. Passa os 35 para o outro lado, que ele estava somando, ele vai passar subtraindo. Então, 120 menos 35 é o valor que eu quero encontrar para o meu resistor. Então, significa que a resistência do meu resistor é de 85 ohms. Acabei o exercício que me pedia valor da resistência da lâmpada, valor da resistência do resistor. Valor da resistência 30, valor do resistor 85 ohms. Ok? Próximo. Número 4. Um circuito tem 3 resistores idênticos, 2 deles colocados em paralelo entre si e ligados em série com o terceiro resistor e com uma fonte de 110 volts. A corrente que passa pela fonte é de 5 mA. Qual é a resistência de cada resistor? Tá, então aqui nós temos um problema que tenho 3 resistores idênticos, ou seja, eles têm o mesmo valor, cada um deles, e aí eu vou chamar eles de R1, R2 e R3. Cada um tem o mesmo valor do outro, ok. Depois disso, eu sei que a minha fonte é de 110 volts e a minha corrente é de 5 mA. Então, qual é a resistência para cada desses resistores? O que eu tenho que fazer? A resistência total. Por quê? Tenho corrente e tenho a tensão. Se eu tenho a corrente e tenho a tensão, pela lei de Ohm, eu consigo achar quem? A resistência do circuito. A resistência total. Então, resistência total é igual a tensão dividido pela corrente. Tensão, 110 volts. Corrente, detalhe, aqui está miliampere. Na fórmula, a gente trabalha com ampere. Então, o que eu fiz? 5 miliamperes é quanto de amperes? É 0,005. Então, percebam isso aí também. Então, a resistência total é de 22K ohms, ou seja, de 22.000 ohms. Uma resistência bem grande nesse circuito. Beleza. Se eu não tenho os valores, se eu não sei quais são os valores, eu adotei que era R1, R2 ligado em paralelo e R3 em série depois disso. No paralelo, eu falei para vocês quando a gente estava explicando ali a associação de paralelos. Se eu tenho 2 resistores que possuem o mesmo valor, a gente pode usar o macete que é R dividido por 2, não é? Lembra do exercício que a gente fez que era R1, R2 valia 10 e aí ficou somatório de 5? Então, beleza, a gente vai usar isso aqui agora também. R dividido por 2. Eu não tenho valor de R, então vou continuar deixando R. Depois disso, a gente sabe que ele vai ficar em série com R3. Então, a gente tem que somar. Então, se eu tenho R dividido por 2, agora eu vou somar mais R3. Se eu vou somar matematicamente aqui,
vai ficar 3R sobre 2. 3R sobre 2 é a resistência equivalente. Só que eu não sei quem é esse R. Como é que eu vou saber quem é esse R? Eu não calculei a resistência total? Agora que é isso daqui. 3R dividido por 2 vai me dar a resistência total. Agora ficou fácil descobrir quem é R. Por quê? Resistência, eu sei que é 22K. E aí a resistência eu achei que agora que é 3R dividido por 2. Então, resistência 22.000 é igual a 3R sobre 2. Matematicamente, o 2 estava dividindo, passou para lá multiplicando, ficou 2 vezes 22.000. E aí o 3 estava multiplicando, veio dividindo. Dividido por 3. Então, aqui só um arranjo matemático que é igual a 14,66 K ohms, ou seja, 14.660, corresponde ao valor de cada resistor desse circuito, tá bom? Esses são alguns dos exercícios da lista que eu passei uma lista com 10 exercícios. Se vocês tiverem dificuldades para poder fazer os outros, a gente pode elaborar uma videoaula para poder tentar resolver os próximos. Tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, qualquer coisa, vocês podem entrar em contato comigo, me chamam no WhatsApp e a gente tenta solucionar. Então, aguardo vocês na próxima aula, tá bom? Fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau!